Fala pessoal, bora para um briefingzinho do mercado. Vamos ver a tendência macro aqui no gráfico total. Para quem não sabe o que é o total é um gráfico do índice de capitalização do mercado cripto. Tá? Então no momento a gente tem 1,10 trilhões de dólares no mercado, né? Lembrando que são os 120 maiores projetos do mercado cripto. Estou vendo aqui uma possibilidade de uma cunha ascendente ou até mesmo um canal de alta, tá? Padrão que rompe para baixo no gráfico mensal. Né? Aqui a linha de tendência de alta, né? Essa região aqui, que é a nossa LTA. Geralmente a gente encontra compradores nessa região. Por isso que quando o índice vem até aqui, a gente repele. Vem até aqui, repele. Quanto mais intenso e mais distante for, né, essa repulsão nessa região, melhor para a força compradora. Agora, quanto mais ela perigar nessa região, pior para ela, porque a tendência é que esse padrão perca, né, a injeção de capital no mercado cripto. Então os compradores tendem a ser mais fracos, né, tendem a cansar mais rápido do que a força vendedora nessa movimentação específica. Beleza. Analisando também de outro ponto, temos também, né, uma cunha descendente, que é um padrão que já rompe inversamente a cunha ascendente. É um padrão que rompe para cima, onde a força compradora tem a sua LTB, que seria a sua resistência, né, onde a gente encontra a força vendedora, só que nesse padrão específico a força vendedora tende a ter a exaustão, tende a ser mais fraca do que a compradora, que vai ser extremamente ativa no suporte do padrão, que seria essa diagonal inferior, né, da cunha descendente. Então beleza, a gente tem toda essa movimentação acontecendo, chegamos, né, numa região forte de resistência, que é a nossa LTB, provavelmente teremos dificuldade de rompê-la por agora, levando em consideração todo o cenário macroeconômico, porém o mercado não está, né, nas mãos de videntes e sim de investidores. Tudo pode acontecer, então é por isso que a gente acompanha, né, diariamente as movimentações. Vou dar uma olhada no tempo gráfico diário para entender melhor o que nos aguarda, né, falando de tendência no curto e médio prazo. Gráfico mensal e semanal a gente já sabe que é para prazos maiores, como médio e longo prazo. Então deixa eu dar uma olhada aqui. Parece que a gente tem uma cunha ascendente também no gráfico diário. A gente começa por esse topo descendente, depois por esse topo. Temos esses fundos que foram arredondados e tivemos essa, né, elevação do preço, no caso do índice, né? Tal. Tivemos apoio aqui no nosso suporte, no nosso LTA. E agora a nossa resistência está falando mais alto e o índice está tendo dificuldade de ter continuidade de alta. Então já estou enxergando para o curto e médio prazo padrões que rompem para baixo. Então a gente pode ter correção. Não dá para se dizer até quando. Tá? Isso a gente tem que acompanhar para ir tendo ideia. Lembrando que os tempos gráficos são fractais. Então os menores começam a reverter e depois os maiores vão revertendo na sequência. Como se fosse um efeito dominó. Onde os menores começam a pipocar e depois os maiores vão levando a tendência que os menores iniciaram, tá? Então, para curto e médio prazo, acredito que a gente deva ter correção, não dá para saber em que momento, mas acredito que a gente já esteja perto disso acontecer, pelo fato de que já estamos despreendendo de uma zona em que a gente teve um embate entre as forças, tanto de comprador quanto de vendedor, e não tivemos êxito em continuidade de alta por parte dos compradores, tá? Então, vamos acompanhando essas regiões. Agora eu vou ativar aqui as médias para termos uma ideia. Né? Lembrando que as médias também têm a mesma, além de várias características para te ajudar no seu setup de trade, as médias também fazem aí um dos seus papéis, né, é propriamente falar sobre suporte e resistência. No gráfico mensal fica bem nítido o como foi difícil para o índice do total passar da média de 26 períodos, que é essa média em azul escuro, tá? A gente bateu exatamente nela e repeliu, querendo até mesmo fechar, faltando 4 dias para o mês de março fechar. Daqui a 34 minutos a gente fecha a vela do dia de hoje, porque se encerra às 9 horas, são 8h26 da noite. Estamos fechando inclusive abaixo da EMA 12, que é essa azul clara, tá? Outra coisa importante que a gente tinha que estar analisando aí desde os primórdios. Nós tivemos um pivô de alta no Bitcoin, tá? No gráfico mensal. Por quê? O Bitcoin rompeu o topo anterior que ele teve, né? Parece ter estabelecido uma base de preço nesse mês de março e por isso estaria fazendo esse pivô.
Porém, no total, que é o gráfico que manda no mercado, porque é ele que mostra o sentimento dos investidores, do mercado cripto em si, e não podemos ver só o Bitcoin como, né, de forma isolada. A gente tem que olhar esse cara aqui para entender como que está o sentimento dos investidores no mercado cripto. Tá? A gente não teve o pivô de alta. Tá? Isso eu falei no meu Instagram, nas minhas redes sociais, também falei nas comunidades onde eu aplico, né, toda essa parte de ensino. E olha aqui, ó, o nosso topo descendente de agosto de 2022, que foi na região de cadê a máxima? Tá ali em cima, 1,18 trilhões de dólares. A gente bateu bem próximo, a gente bateu 1,182 trilhões de dólares. Então, uma forte resistência aqui, né, no gráfico total, no gráfico mensal. Outra coisa interessante é, se a gente olhar a Fibonacci para entender um pouco melhor a zona de acumulação dessa movimentação, a gente ainda tem uma acumulação baixista. Olha aqui, ó. Vamos lá, pegar aqui. A gente sabe que toda acumulação numa zona, depois de um movimento intenso, no caso essa queda, a gente sabe que a gente pode ter a validação de uma acumulação, seja de bandeira de alta ou de baixa. Nesse caso, por estarmos acumulando, né, no fundo de um movimento, está mais para uma movimentação de baixa. Então, a gente, por mais que tenhamos, né, grandes valorizações nesses últimos meses, desde o fundo, a gente consegue ter o discernimento de que essas valorizações fazem parte de um bear market também, por questão de estabelecer fundos, repiques, só que está uma movimentação ainda saudável para o lado dos ursos, que são os vendedores, são os investidores que querem ganhar dinheiro na queda do ativo ou até mesmo comprar mais barato. A gente não teve força de passar do 0,382 da Fibonacci do mensal, ou seja, mostra que a força vendedora ainda está muito forte, apesar de ter aberto o caminho aqui, e a força a compradora não está tão intensa como parecia. Tá? O próprio volume nos mostra isso, ó, dá uma olhada. Vamos fazer a leitura de um volume aqui rapidão. Ó. Olha o volume de compra dessa movimentação que a gente teve nesses últimos meses. Eu vou apagar aqui essa cunha ascendente. Olha o volume. Né? Só para a gente fazer um comparativo e vocês terem uma leitura de volume aqui rapidão. Volume de janeiro no mês, né, no gráfico mensal, foi do mesmo tamanho ou menor do que o volume de abril de 2019. Então, olha o tamanho dessa vela comparado a esse volume. Né? Ou seja, isso mostra o quê? Que a força compradora estava atuando no mercado sozinha, simplesmente sem interesse de venda na região. E não que os compradores estavam sendo em volume, né? Falando em volume, mais dominantes do que a vendedora. E geralmente numa tendência de alta ou reversão, você tem o quê? Uma força brigando com a outra e a dominância de uma sobre a outra. Nesse caso, a gente não teve esse embate, a gente não teve essa disputa. Nesse caso, a gente só teve, né, alguns compradores especulando ali, acumulando, e isso fez com que o preço subisse, né, tudo o que subiu. Nesse caso aqui, a gente está falando do índice, né, então o índice subiu tranquilamente, com aportes vindo aí dos investidores, de uma maneira mais fácil. Portanto, resumindo aqui nosso briefing, não temos ainda sinal no índice do mercado, que é o gráfico total, de reversão na tendência macro. Beleza? Muito obrigado, não esqueçam aí de assinar o canal, deixar o like, deixar um comentário, que a gente vai ter muitos briefings por aqui e é importante saber o que a gente pode melhorar, sugestões de análise, para a gente estar, né, ajudando vocês aí nessa trajetória que é o trade. Beleza? Obrigado, uma boa noite, fiquem com Deus, uma boa semana a todos. Valeu!